Muito bem, minha saudação a todos os alunos e alunas. Para quem nos assiste de dia, bom dia. Para quem nos vê à noite, boa noite. Espero que ninguém assista a aulas no período da madrugada. É importante também descansarem. E vamos seguir em frente com a nossa disciplina, com o Direito Penal 4, os crimes em espécie, crimes contra a pessoa, falando agora inicialmente acerca do delito de lesão corporal, que está previsto no artigo 129 do Código Penal. E, para começar, é interessante notarem que o artigo 129 do Código Penal refere como crime a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Portanto, a integridade corporal, no sentido da compleição física dos indivíduos, é protegida, evidentemente, por intermédio do direito penal. Inclusive, se trata aí de um bem jurídico que tem remissão constitucional, mas, além disso, também a saúde é protegida. Isso vai ser relevante para que adiante a gente compreenda que, por exemplo, em certos casos, a contaminação por alguma doença pode eventualmente configurar o crime de lesão corporal. Vale dizer, não é exclusivamente a integridade corporal no sentido daquilo que é visível, do que é tangível. Por exemplo, o mais singelo de lesão corporal seria dar um soco no rosto de alguém, quer dizer, aquilo deixa naturalmente um hematoma, deixa uma determinada marca, e isso é uma lesão corporal. Mas não apenas isso, né? Na verdade, a lesão corporal pode consistir em determinadas outras situações que não produzam, digamos assim, uma alteração do corpo físico, pelo menos naquilo que é verificável pelos sentidos, e não deixa de ser crime apesar disso. Em termos classificatórios aqui, a lesão corporal tem muita similitude, gente, com o crime de homicídio. Tá? Na realidade, os autores até mencionam que, de certa maneira, em todo homicídio está pressuposta uma lesão corporal. Agora, obviamente, não se responde pelos dois crimes, porque há a chamada aí consunção, vale dizer, o crime de homicídio, quando ocorre a morte, sempre a lesão corporal que lhe é precedente fica absorvida, né? Não teria sentido a punição por essas duas infrações. Então responde-se só pelo crime mais grave, né? A doutrina diz: o crime mais grave consome o crime menos grave. Isso vai acontecer em outras situações que vocês vão estudando ao longo do tempo. Quer dizer, se alguém entra na sua casa para cometer um furto, subtrair objetos, essa pessoa vai responder só pelo furto, não responde pelo furto e pela violação de domicílio. Quando determinadas infrações penais são uma espécie de caminho necessário para a prática de outras, responde-se só pelo delito mais grave como regra. Tá? Mas, seguindo então nessa abordagem, digamos, a classificação do crime de lesão corporal não é muito diversa da do homicídio, ou seja, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime material, quer dizer, exige-se o resultado para a sua consumação, portanto, a lesão corporal requer resultado. Crime de forma livre pode ser praticado de diversos modos. Um soco, um chute, o atirar uma pedra, um golpe, mesmo um golpe de arma branca, eventualmente, se a intenção é lesionar. Né? Em alguns casos, vai ser sempre difícil depreender qual é o crime. Eu me lembro de uma exposição, de uma palestra que vi há muitos anos em São Paulo, e o desembargador que dava a palestra referia o caso de um sujeito que havia dado uma facada na coxa de outrem.
e a tese de defesa era de que era lesão corporal, quer dizer, ele deu uma facada na coxa porquanto a sua intenção era meramente a de lesionar. Mas a acusação dizia, não, esse é um sujeito que é conhecedor, inclusive, digamos assim, das veias e artérias que percorrem o corpo humano, e ele sabia que nesse local em que deu a facada, haveria interrupção do fluxo sanguíneo e isso poderia levar à morte da vítima, que acabou não acontecendo, mas de toda maneira a discussão que se colocava era: tratou-se de uma lesão corporal ou tratou-se de uma tentativa de homicídio? E isso vai ser duvidoso em boa parte dos casos. Sempre refiro, é um tema que alude ao dolo, mas é sempre difícil você ingressar no âmbito subjetivo do indivíduo para saber o que realmente ele quis praticar. Então é a casuística que vai demonstrar, são os aspectos, digamos assim, do próprio conhecimento que o acusado eventualmente tenha de determinadas situações. Vou procurar dar um ou outro exemplo aqui que pode nos favorecer na sequência da aula. Seja como for, repito, trata-se de um crime de forma livre que pode ser praticado de diferentes maneiras. Crime comissivo, ou seja, é um crime que se comete mediante ação, uma atuação positiva, e é também um crime de dano, vale dizer, crime de dano no sentido da classificação, né? Nós vamos estudar depois o crime de dano do artigo 163 do Código Penal. O que se diz aqui é que é um crime de dano na medida em que há lesão ao bem jurídico. Qual bem jurídico? A integridade corporal ou a saúde das pessoas. Portanto, há efetiva lesão ou violação do bem jurídico. Não se trata aí, como veremos logo na sequência, de um crime de perigo, né? Existe essa classificação: crime de dano, aquele que produz lesão ao bem jurídico. Crime de perigo é aquele em que há mera probabilidade de lesão. No caso da lesão corporal, o crime é de dano. O caput do artigo 129 do Código Penal descreve aquilo que nós chamamos como lesão corporal leve, tá? Lesão corporal de natureza leve. Por que isso? Porque os parágrafos que eu referirei na sequência cuidam das chamadas lesões corporais graves e gravíssimas. Por que é importante isso que eu estou mencionando para vocês? Pelo seguinte: porque no caso da lesão corporal leve, do caput, a ação penal é condicionada à representação. O que isso significa? Que a persecução penal ou a investigação e a propositura de uma denúncia criminal contra o agressor, vale dizer, a atuação do Estado contra aquela pessoa que violou a lei penal, no caso de ação penal condicionada à representação, depende de manifestação de vontade da vítima. Isso é a regra? Não. A regra é, e sempre que o professor nada lhes disser, podem crer que tratar-se-á da chamada ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, os órgãos de apuração criminal, atuam por si mesmos. É o que acontece com um homicídio, é o que acontece com um roubo, etc. Até é possível dizer que atua o Ministério Público nesses casos, ainda que a vítima não queira, tá? Porque é uma obrigação do órgão de persecução penal, no caso, o Ministério Público.
Entretanto, há algumas hipóteses em que essa ação penal ou será privada, isso nós vamos ver quando tratarmos dos crimes contra a honra e outras poucas situações, mas casos em que a ação penal é privada, quer dizer, a própria vítima é quem vai ter que mover a ação penal, e a isso se dá o nome de queixa-crime, quer dizer, a vítima oferece uma queixa-crime. Isso é tema de processo penal, tá, gente? Mas é necessário vocês irem incorporando esse tipo de conhecimento. E há, por sua vez, as ações penais públicas condicionadas à representação, em que é sim o Ministério Público quem propõe a denúncia, quem atua, porém, dependendo da manifestação de vontade da vítima. E é o que se dá no caso aqui da lesão corporal leve, da lesão corporal do caput, do artigo 129 do Código Penal. Avançando, tá? Existem diversas questões que cercam o crime de lesão corporal. A primeira delas é que a autolesão, ela é impunível, tá? Quer dizer, se a pessoa se autoagride, se automutila, lembrem-se que nós estudamos já o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou a automutilação, aquele que induz, instiga ou auxilia na prática da automutilação responde por um crime. Mas a própria pessoa que se lesiona não responde por crime algum. De maneira que não há, digamos assim, lesão corporal contra si mesmo. Agora, há uma hipótese em que a autolesão pode ser incriminada. Qual? Se ela é realizada como uma espécie de fraude, sobretudo para receber-se algum tipo de seguro. Tá? Isso está previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, quando se tratar aí dos casos ou das espécies de estelionato. Então a autolesão não é punida. Agora, se o sujeito se autolesiona com o escopo, com a finalidade de obter valor de seguro, ele vai responder por um crime, não um crime de lesão corporal, na verdade, contra si mesmo, mas sim um crime patrimonial, que é o estelionato, tendo aí como vítima a seguradora, tá? Não, quer dizer, ele não é autor e vítima, sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. No caso aí a vítima é a empresa de seguro. O crime de lesão corporal também traz à tona duas discussões que têm um certo interesse e que vocês podem depois, nos nossos encontros síncronos, trazerem para aprofundamento, que embora seja uma matéria de outro direito penal, do direito penal 2 ou do direito penal 3, provavelmente do direito penal 2, mas que vem à tona aqui e que é importante mencionar para que entendam bem. Essa ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, em alguns casos, acontece a partir do que nós chamamos de consentimento. Consentimento no sentido de anuência, de autorização. Vou lhes dar alguns exemplos, tá? Cada um tem um gosto estético e se coloca, digamos assim, no mundo da maneira como achar mais adequada. Não há julgamento a esse respeito. Mas algumas pessoas que curtem aqueles alargadores de orelha mesmo, né? Que é uma espécie de brinco que fica uma coisa que remete quase até a aquilo que, sei lá, que a gente pode ver até em algumas populações indígenas que usam aquela, eu realmente não me lembro o nome, na boca, uma espécie de alargador também.
a própria utilização de piercings, né? Existem pessoas que colocam piercing não só na orelha, no nariz, no umbigo, na boca, etc. Cada um atua como pretender atuar. As tatuagens também, que em alguns casos são realizadas em diversas partes do corpo, etc. Tudo isso implica numa espécie de ofensa à integridade corporal. Quer dizer, as pessoas sentem dor ao fazerem uma tatuagem, ao colocarem um alargador ou quando colocam um piercing. E, portanto, há de ser indagado em termos penais se isso é ou não uma lesão corporal. Segunda situação, e que tem a ver com o chamado desenvolvimento de uma espécie de direito penal da sexualidade. Isso na Alemanha tem uma trajetória muito interessante, e que, quem sabe, adiante a gente possa referir quando formos tratar dos crimes contra a dignidade sexual. Mas há certas práticas sexuais que geram algum tipo de lesão, Estamos longe aqui daquela música que havia de um tapinha não dói, etc., porque um tapa não se deve dar, né? Um tapa não se deve dar. Agora, por exemplo, há pessoas que praticam sadomasoquismo, há pessoas que praticam utilização de determinados instrumentos que machucam. O que um professor está querendo dizer? Que nesses casos, o consentimento daquele que é, aspas, lesionado, daquele que é machucado, daquele em cujo corpo se colocou o piercing, daquele em cujo corpo se pingou algumas gotas de vela acesa, porque esse é o modo como a pessoa mantém as suas relações sexuais quando quiser fazê-lo. Nesses casos, então, não se cogita do crime de lesões corporais. Tá bem, não se cogita de lesões corporais, mas por quê? Por que não se cogita? Qual é a razão teórica, qual é a explicação teórica que nós podemos dar numa situação como essa? E aí a doutrina diverge. A doutrina vai fornecer basicamente três explicações pelas quais essas situações, digamos assim, corriqueiras. Aí permitam-me dar mais um exemplo, tá? Para não ficar só na questão do piercing, na questão de certas práticas sexuais. Vamos avançar. Vamos imaginar lutas. Não é do meu gosto, francamente, mas tem muita pessoa que gosta de lutar jiu-jitsu, o MMA, quero crer que é o nome, o sujeito vai para um octógono e o objetivo é mesmo socar o seu adversário e, aspas aí, machucá-lo e derrubá-lo. Quer dizer, portanto, é lesão corporal com toda a sua intensidade. Nesses casos aí que eu estou referindo, por que quem agride, por que quem machuca não responde? Há algumas explicações, como falava, que a doutrina aponta. A primeira delas é que tratar-se-ia, nesses casos, de uma espécie de princípio da adequação social. Ou seja, haveria um enquadramento, digamos assim, nas regras corriqueiras da sociedade para essas condutas, e elas seriam aceitas. Essa explicação é ruim, porque o princípio da adequação social ele tem pouca densidade. Em outras palavras, ele diz muito e diz nada.
né? Inclusive porque, no nosso próprio exemplo, a questão das práticas sexuais, digamos assim, mais heterodoxas, não pertencem efetivamente a uma compreensão de adequação social. Quer dizer, boa parte das pessoas, muito provavelmente, refuta aquilo e, consequentemente, fica difícil dizer que se trata de algo já incorporado à vida social e que, portanto, não deveria ser punido. A segunda explicação que alguns autores dão é a partir de uma espécie de exercício regular do direito. Exercício regular do direito, como tal, previsto no nosso Código Penal como uma das causas excludentes da antijuridicidade ou ilicitude. Lembrem-se que nós temos 4: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito. O que é ruim nessa perspectiva de ser exercício regular do direito, essas hipóteses que eu lhes mencionei? Bom, primeiro, que não há uma definição clara em alguma lei dando conta de que as pessoas têm direito a dar socos em outras. Né? E a segunda é que, se eu afirmo que é exercício regular do direito, e que, portanto, eu estou afastando a antijuridicidade, lembrem-se, a avaliação sobre a antijuridicidade de uma conduta é o passo seguinte, é o passo sequente à afirmação de que aquela conduta é típica. Por quê? Porque na estruturação do crime nós temos fato típico, antijurídico e culpável. Perfeito. Se o professor está dizendo que o que se tem aqui nessas hipóteses é a exclusão da antijuridicidade, isso significa que ele terá dito que os fatos são típicos. Ora, mas se os fatos são típicos, isso quer dizer que eles são, em princípio, criminosos, e só não o são porque houve a excludente, que deve ser demonstrada. Trocando em miúdos e simplificando as coisas, é quase como se pudesse, ser iniciada uma investigação criminal para a gente ver se tem a excludente da antijuridicidade, pelo fato de que alguém foi num instituto e se fez uma tatuagem. Uma pessoa maior de idade, etc., fez uma tatuagem. Quer dizer, excluiu-se a antijuridicidade. Não, é uma resposta insuficiente. Em outros termos, nós precisamos conceber uma resposta que diga que esse fato não é típico, ou seja, que embora formalmente haja uma ofensa à integridade corporal de alguém quando se faz uma tatuagem, que sai sangue, pegando o exemplo da tatuagem, poderia ser da colocação de um brinco, mas que não há fato típico. E por que não há fato típico? Porque não há imputação objetiva. A teoria da imputação objetiva é um tema rico. Eu recomendo que leiam, procurem no Google ou nos manuais. Há capítulos sobre a imputação objetiva. É uma teoria tão nova assim, mas no Brasil, digamos que ela é ainda... representa uma certa novidade e que tem capacidade de rendimento aqui. Por quê? Porque a teoria da imputação objetiva nos diz que, se não for criado um risco proibido ao bem jurídico, não há imputação objetiva. Noutras palavras, se aquilo que foi praticado ou foi conforme as regras, não haveria imputação objetiva. E vejam, quando você vai praticar o MMA ou quando você vai lutar boxe, não há imputação objetiva. Por quê? Porque você está dentro das regras do esporte. Vejam,
se eu for lutar boxe com algum de vocês, com algum aluno, provavelmente vou levar a pior, porque não sou efetivamente um lutador. Mas suponhamos que nós vamos lutar boxe numa academia de boxe e troquemos socos aí nos nossos rostos. E um cai e é nocauteado. Não há crime algum. Por quê? Porque essas são as regras do boxe. Agora, não sei se vão se lembrar, eu certamente sou muito mais antigo do que vocês que estão me assistindo, mas há muito tempo atrás, numa luta entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield, uma luta de boxe, o Mike Tyson simplesmente morde a orelha do Evander Holyfield e tira um pedaço da orelha dele. É uma coisa absurda de se ver. Nesse caso, há uma lesão corporal. Por quê? Porque morder a orelha de alguém está fora das regras do boxe. Está fora das regras do boxe. Eu me lembro que julguei um processo como magistrado em Carazinho, que foi curioso, porque os policiais da cidade resolveram jogar uma partida de futebol de salão e dividiram-se em times, os gremistas e os colorados. Tá? Antes que perguntem, já devem ter percebido que eu sou de São Paulo e, portanto, meu time é o Corinthians. Eu não torço nem pelo Grêmio, nem pelo Inter. Mas houve, na cobrança de lateral, porque vejam, com o futebol acontece a mesma coisa. Forma-se uma barreira para bater a falta, e se eu, jogador, disser, eu digo pro meu amigo aqui do lado, falo, eu vou chutar a bola, mas vou acertar no cara. Vou acertar no sujeito que está na barreira para machucar ele, para ver se ele sai do jogo e fica mais fácil a gente ganhar o jogo. Tá bem, e aí eu faço isso. Não há crime de lesão corporal, embora eu tenha querido ofender a integridade corporal de alguém. Por quê? Porque bater uma falta e acertar na barreira está dentro da conformação normativa do esporte futebol. O que aconteceu nesse jogo que eu mencionava é que um policial foi bater o lateral, o outro começou a atrapalhar e aquele que ia bater o lateral deu um soco no rosto daquele que atrapalhava. Deu um afundamento de maxilar, etc, etc. Aí é lesão corporal. Por quê? Porque ninguém vai jogar bola imaginando que pode tomar um soco. Então, o que é importante sabermos aqui, nesse tema, vamos avançando, é que, primeiro, na lesão corporal é relevante a temática do consentimento, que exige, obviamente, capacidade de consentir, vale dizer, maioridade, que a pessoa tenha maioridade e esteja no pleno gozo das suas faculdades mentais. Mas quando isso acontece, afastam-se determinadas hipóteses de lesão corporal, ainda que tenha havido ofensa à integridade corporal. O exemplo aí são os casos de certas práticas sexuais, como lhes mencionei, e também aponta-se aqui o tema da imputação objetiva, quer dizer, quando não há criação de risco proibido, ou, em outras palavras, quando determinados riscos que são conforme ou consentidos pelo ordenamento jurídico se apresentam, isso também não gera crime. Tá, pessoal? Aqui foi realmente uma espécie de parênteses que remete à parte geral do Código Penal, mas é isso que eu acho necessário fazermos. Tá? Alguns crimes vão nos permitir fazer essa reflexão e, com isso, aquilo que no estudo da parte geral, muitas vezes, pode ficar abstrato para o aluno, na parte especial se concretiza. E, por outro lado, aquilo que na parte especial pode ser muito, digamos assim, meramente consistente no apontar os artigos, quando a gente se volta à parte geral, a gente torna esse estudo mais refinado. Acho que é importante pensarem em termos de direito penal. E aí o parágrafo primeiro vai falar dos casos de lesão corporal grave. Tá? Os casos de lesão corporal grave. É muito importante aqui notarem que a lesão grave, que tem uma pena maior, tá? A pena é mais acentuada do que na lesão corporal leve, ela variará de 1 a 5 anos,
e no caso da lesão corporal gravíssima, de 2 a 8, é importante verem que a lesão corporal gravíssima é um plus em relação à lesão corporal grave, praticamente em todas as suas hipóteses. Então vamos lá. A lesão corporal é grave se ela resultar em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Por mais de 30 dias. Isso nos processos, nos casos reais, sempre vai exigir uma perícia depois dos 30 dias, tá? Para ver se aquela lesão tornou a pessoa incapaz para suas atividades habituais. E note, ocupações habituais não se confundem necessariamente com trabalho, tá? O sujeito pode, sei lá, uma pessoa desempregada, mas que tem ocupações habituais que não pôde realizar por 30 dias, isso já basta para que a lesão seja considerada grave. Sei lá, uma criança pode ser vítima de lesão corporal grave se ela, durante 30 dias, ficar incapaz para suas ocupações habituais, que eventualmente podem ser brincar na praça, brincar no parque. Tá? Então a questão aí é essa. Se o sujeito, sei lá, ele toca violão e ele durante 30 dias, ou mais de 30 dias, né? Aqui na verdade é mais de 30 dias, não é 30 dias, é mais de 30 dias. Portanto, se a incapacidade para as ocupações habituais for por 30 dias, não há lesão corporal grave, tem que ser mais de 30. Mas se o sujeito toca violão e alguém torceu-lhe o dedo de maneira agressiva e ele não puder tocar por mais de 30 dias, a lesão corporal é grave. Tá? A lesão corporal é grave. Ela também vai ser grave se houver perigo de vida, tá? Se houver algum risco de morte. Se houver debilidade permanente de membro, sentido ou função, debilidade permanente de membro, sentido ou função, quer dizer, se por alguma razão as funções ou os sentidos da pessoa forem comprometidos, a perda da visão de um olho pode configurar a lesão grave nesses termos. Professor, mas e se ele perde a visão dos 2 olhos? Aí, nesse caso, a lesão vai ser gravíssima. Nós veremos isso na sequência. Também leva à lesão grave a aceleração do parto. Se houver aceleração do parto, a lesão é grave. Os casos de lesão corporal gravíssima são os seguintes, vejam, é necessário cotejar mesmo e compararmos. Incapacidade permanente para o trabalho. Então aqui é diferente. Tá? Para que a lesão seja gravíssima, a incapacidade há de ser permanente, portanto, para sempre, para o trabalho. Aí sim, já não dirá respeito à situação da criança, não é de ocupações habituais que se cuida. O direito penal, tendo em conta o próprio princípio da legalidade, pessoal, exige isso, que nós estejamos muito atento às palavras, tá? Muito atento à singularidade das situações descritas. Segundo exemplo de lesão corporal gravíssima, quando há enfermidade incurável. Enfermidade incurável. Muita gente, esse é um tema muito difícil, a doutrina ainda não tem uma boa resposta, mas há autores e algumas decisões judiciais que enquadram na lesão corporal gravíssima, por consequência da enfermidade incurável, o caso da contaminação voluntária de outrem por HIV, tá? Por HIV. É um tema difícil mesmo, porque há gente com boas razões que diz que isso pode ser tentativa de homicídio, ou pode ser algum outro tipo de crime. Inclusive, nós vamos ver crimes que dizem respeito a contágio de moléstias venéreas logo na nossa próxima aula, mas o caso do sexo desprotegido e da AIDS, principalmente atualmente, em que, digamos assim, os coquetéis e os tratamentos médicos se desenvolveram
em ordem a que a pessoa, quando se contamina, muito provavelmente não vai morrer, quer dizer, vai ter condições de sobreviver muito tempo por conta disso. Nessas hipóteses, então, a doutrina tem apontado que é mais adequado falar-se na contaminação como crime de lesão corporal gravíssima, e por ser, apesar de não mortal imediatamente, mas é uma enfermidade incurável. Portanto, aquele que dolosamente mantém relação, portanto, sabendo que está contaminado, mantém relação desprotegida com outra pessoa, e a contamina com o HIV, nesses casos haveria o crime de lesão corporal gravíssima. Ah, professor, mas me responda uma coisa. E se se a outra pessoa sabe, quer dizer, o sujeito chega para outra pessoa e diz: olha, eu estou contaminado com o HIV e nós vamos manter relação sexual, ok? Aí a outra pessoa fala: ok. Aí o sujeito que está contaminado diz: vamos usar preservativo. E a outra pessoa diz: não vamos usar, etc, etc. E há contaminação. Nesse caso, teríamos crime? Muito provavelmente a resposta é não. Nesse caso, não teríamos crime. Por quê? Volta aí o tema do consentimento. Tá? E, portanto, ficaria a chamada a autocolocação voluntária em risco. Tá? Quer dizer, a vítima voluntariamente se colocou naquela situação de que sabia e, portanto, aí não haveria crime. Tá? Agora, do contrário, vale dizer, se o sujeito dolosamente, sem dizer para a vítima, mantém com ela uma relação sexual desprotegida e a contamina, teríamos o crime de lesão corporal gravíssima por enfermidade, por transmissão de enfermidade incurável. Vejam, é bem aquele exemplo que eu dizia no início, em que não há uma agressão no corpo, mas há, sim, o crime de lesão corporal. Também há lesão corporal gravíssima se houver perda ou inutilização. Vejam, aqui não é, na grave é debilidade permanente, aqui não é perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Por exemplo, a amputação de um braço ou de uma perna em consequência de uma lesão, ou a perda da visão, ou a perda da audição. Nesses casos, nós teríamos a lesão corporal gravíssima. Também a deformidade permanente. Que quer dizer, se houver uma agressão que deixe algum sinal de deformidade, uma marca, uma alteração corporal mais intensa, nesse caso a lesão corporal é considerada gravíssima. E, por fim, também é lesão corporal gravíssima aquela que ensejar aborto. O sujeito agride uma mulher e ela acaba, em consequência da agressão, abortando, estando grávida, né? Obviamente, nesse caso, responde por lesão corporal gravíssima. E aí, pessoal, nós temos também, no parágrafo 3º, a chamada lesão corporal seguida de morte, que é realmente difícil a distinção com relação ao homicídio. A lesão corporal seguida de morte, do parágrafo 3º, que tem uma pena de 4 a 12 anos, vejam, a pena do homicídio simples é de 6 a 20, a lesão corporal seguida de morte, que tem uma pena de 4 a 12 anos, é o que chamamos de um crime préter-doloso. Vale dizer, o dolo, a vontade, o desejo, a intenção do sujeito está direcionada à lesão corporal. Quer dizer, ele quer lesionar, ele quer machucar, ele quer agredir. Porém, disso deriva a morte da vítima. Não desejada, não querida, não intencionada.
vale dizer, a morte da vítima decorre de culpa. Decorre de culpa. Quando se fala de um crime préter doloso, o que nós temos é dolo no antecedente, que poderia ser dito da seguinte maneira: dolo quanto à conduta e culpa no consequente. Culpa no consequente. O que poderia ser dito? Culpa quanto ao resultado. Tá? Então é dolo na conduta, eu quero agredir, dei um soco. Culpa no resultado. Eu dou um soco numa pessoa, ela cai e bate a cabeça na guia, na calçada, e morre. Isso é uma lesão corporal seguida de morte. Eu quero dar uma rasteira em alguém. Passo uma rasteira na pessoa, ela cai, bate a cabeça e morre. Ou eu dou um empurrão em alguém para a pessoa bater na parede, um safanão, dou um safanão, chega para lá com uma dose de violência. A pessoa bate na parede e acaba morrendo pelo modo como bateu a cabeça. Vejam, em todos esses casos, o que eu tenho é dolo quanto à conduta, porém, não dolo quanto ao resultado. Se eu tivesse dolo quanto ao resultado, eu teria aí um homicídio. Tá? Portanto, o resultado no crime préter doloso advém de culpa. Agora, cuidado, nós temos que refletir, porque há uma riqueza, uma pluralidade enorme de fatos que podem acontecer e gerar situações diferentes. Vamos pensar no seguinte. Eu nem sei quem são os grandes lutadores assim, mas vamos imaginar que o Anderson Silva, ou então um lutador de jiu-jitsu, ou o Mike Tyson, estão na saída de uma balada, e olham para mim e falam: vou bater no Orlando. E o sujeito vem, o Mike Tyson, para me dar um soco no rosto. Ou, o exemplo mais claro, que eu acho que esse vai ficar mais visível para vocês, o chamado mata-leão, aquele golpe que no jiu-jitsu eventualmente se dá e que, triste e desgraçadamente, em algumas abordagens policiais, no Brasil também, mas os casos que a gente tem visto mais enfaticamente nos Estados Unidos e que gerou todas essas discussões e a própria morte do George Floyd e a condenação posterior do Derek Chauvin, policial. Nesses casos, pessoal, não dá. É uma visão minha, tá? Nós podemos discordar e podemos refletir, mas não dá para cogitar-se de lesão corporal seguida de morte. É homicídio, tá? É homicídio. O que eu estou querendo dizer, trocando em miúdos, se um lutador profissional, se um lutador de jiu-jitsu, um próprio policial que tem conhecimento técnico daquilo, dá determinados golpes, que, dados por mim, eventualmente poderiam meramente lesionar alguém, mas nesses casos, dadas as condições peculiares de determinados agressores, não dá para imaginar que um lutador de jiu-jitsu dá um mata-leão em alguém e não cogite, porque existe também o dolo eventual, vocês sabem, não cogite a possibilidade de estar matando a vítima. Ou do policial colocar o joelho no pescoço de alguém e imaginar que a pessoa não vai morrer. Então, nesses casos, nós não estamos no âmbito da lesão corporal, nós estamos no âmbito de uma conduta mais grave e, portanto, mais severamente recriminada e punida, que é o homicídio. Tá? Então, vejam, isso vai depender de casos concretos, né? Vai depender de casos concretos. Agora, eu tenho muita dificuldade em sustentar que um lutador, o sujeito, cada um vive como quer, mas o sujeito tem gigante, enorme, lutador
profissional, etc., na saída, isso aconteceu há pouco tempo, acho que até no Rio de Janeiro, se eu não me engano, na saída de uma... tem até uma designação que pode ser tida como pejorativo ou não, mas acho que chamam de pit boys, né? Pit boys, e acabou matando um rapaz que era muito mais frágil fisicamente, e a discussão se centra nisso: é lesão corporal ou é homicídio? A mim me parece que é homicídio nesses casos, mas enfim, são temas em aberto, porque o direito é feito disso, tá? Caminhando, o parágrafo 5º do artigo 129 diz que, não sendo grave as lesões, o juiz pode substituir a pena de detenção por multa, em determinados casos, inclusive se as lesões são recíprocas, tá? Quer dizer, às vezes A troca soco com B e B troca soco com A. Nesses casos, o juiz pode substituir a pena. É necessário, obviamente, que a lesão corporal, para configurar-se, mesmo a leve, tenha alguma intensidade. Se, sei lá, alguém me dá um peteleco na orelha, não é lesão corporal, né? Se alguém der um beliscão, um beliscão forte é lesão corporal, tá, gente? Um beliscão mas um mero tocar não há de ser considerado lesão corporal, tá? Então, nesses casos, é preciso que a lesão tenha alguma repercussão, alguma intensidade. E o parágrafo 6º vai tratar também da lesão corporal culposa, com uma pena bastante mais baixa, lesão de detenção de 2 meses a 1 ano, que é interessante porque a lesão corporal culposa é aquela que ocorre por imprudência, negligência ou imperícia, né? Aquela que ocorre por imprudência, negligência ou imperícia. Vejam só, também aqui está excluída as hipóteses das lesões corporais culposas no tráfego viário, no trânsito, tá? Porque os crimes de trânsito são tratados numa lei específica, que é a Lei 9.503/97, e que agrava as penas. Quer dizer, o homicídio culposo tem uma pena mais grave no Código de Trânsito do que no Código Penal. A lesão corporal culposa no trânsito também, do mesmo modo, ela é mais gravemente apenada, tá? O que é interessante no caso das lesões corporais culposas, que tem a pena afastada da hipótese do trânsito, tá? Mas que tem essa pena de 2 meses a 1 ano, é o seguinte: quando forem culposas as lesões corporais, pouco importa a intensidade da lesão. Pouco importa a intensidade da lesão. O que eu estou querendo dizer é, para a lesão corporal culposa, que é aquela em que não há dolo, tá? Ela é por negligência, imprudência ou imperícia, sei lá, vamos imaginar que eu estou cortando a grama da minha casa e, de maneira negligente, não desliguei o cortador adequadamente quando está passando o vizinho. E ele é lesionado em consequência disso, da minha negligência. Pouco importa a intensidade da lesão, se a lesão é culposa. Em outras palavras, se ele machucou o pé, é lesão culposa. Se o pé dele foi cortado, amputado, também é lesão culposa, tá? Quer dizer, não existe lesão corporal culposa leve, grave ou gravíssima. A lesão corporal culposa é aquela em que não há dolo, independentemente da extensão da lesão. Claro, quanto mais grave for a lesão, vocês verão, mais alta vai ser essa pena, que varia de 2 meses a 1 ano, tá, gente? Mas, de toda maneira, o crime é o mesmo, tá? Independentemente da gravidade da lesão. Está dentro do mesmo tipo penal. Caminhando para o fim, é importante destacar o parágrafo 9º, tá, do artigo 129, que cuida das hipóteses de violência doméstica,
que cuida das hipóteses de violência doméstica. É um artigo que foi inserido depois do Código Penal, ele não está aí desde sempre, tá? E em que se aponta que se a lesão for praticada, vejam, porque aqui é diferente do feminicídio que nós já estudamos no âmbito do homicídio, tá? Aqui há uma abrangência maior. Artigo 129, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena de 3 meses a 3 anos. Pena de 3 meses a 3 anos. Portanto, a violência doméstica aqui, para efeito de lesão corporal, ela é mais ampla, tá? E, portanto, não se confunde com o caso do feminicídio. Vejam só que aqui é interessante que, nesses casos, a ação penal vai ser pública incondicionada. A ação penal vai ser pública incondicionada. Vale dizer, ainda que leve, e lembrem-se que no início da nossa conversa de hoje eu referi que na lesão leve a ação penal é pública condicionada à representação, à manifestação de vontade da vítima, do ofendido. Isso não vale no caso da violência doméstica. Não vale no caso da violência doméstica. Noutros termos, mesmo que a vítima não manifeste interesse, o Ministério Público deve agir. Mas, mesmo que a vítima não queira processar o autor da agressão, o Ministério Público deve agir. Isso, inclusive, está numa súmula do Superior Tribunal de Justiça, súmula 542 do STJ. Recomendo que leiam a súmula 542 sempre que houver súmulas que são, digamos, sínteses do entendimento jurisprudencial consolidado. Súmula é isso, é uma síntese de um entendimento jurisprudencial consolidado. Existem súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No caso aqui, a súmula 542 é do Superior Tribunal de Justiça. Afirmam que a ação penal é pública incondicionada. Por quê? Porque nos casos de violência doméstica, pela própria natureza das relações que há, repito, não é só alusivo à mulher aqui, há uma extensão maior. Mas nos casos de violência doméstica, não é infrequente, eu já atuei em vara da violência doméstica no interior do Rio Grande do Sul, que faz parte do triste processo de opressão que o sujeito agride a mulher, geralmente é assim mesmo, o sujeito agride a mulher, ela faz o registro de ocorrência, etc. Aí ele pede perdão e, em geral, a mulher acredita que o sujeito vai mudar, perdoa, passa um tempo, ele repete o episódio, sempre, inclusive, num ciclo progressivo, tá? Existem até estudos que mostram isso, quer dizer, a mulher quer acreditar que o sujeito vai mudar, mas infelizmente o que acontece é que as agressões vão se amplificando. E justamente em consequência, e sem contar as hipóteses mais evidentes em que pode haver ameaça, né? Quer dizer, então, retire a denúncia que fez contra mim, retire a ocorrência que fez contra mim, senão eu vou continuar lhe agredindo, etc. Então, nesses casos, a ação penal é pública e incondicionada, vale dizer, pouco importa se a mulher quer ou não que o processo prossiga. Às vezes há algumas discussões sobre isso. Tem gente que menciona que retira-se um pouco da autonomia das pessoas que convivem no mesmo ambiente, porquanto determinadas relações podem eventualmente ter sido reparadas, quer dizer, e o Estado aí vai estar processando, vale dizer, ou o casal, ou o pai e o filho, ou o pai e a filha, ou a mãe e o filho, não importa, se acertaram e o processo segue, a pessoa é ré. Mas, enfim, são determinadas dificuldades que aparecem mesmo
na vida prática, porque, repito, o parágrafo 9º aqui não se reduz, não se restringe à relação conjugal ou à própria exclusivamente à mulher. E aí o parágrafo 10 vai mencionar os casos em que, no âmbito da violência doméstica, há agravamento de pena se as lesões forem graves ou gravíssimas, e o parágrafo 11 fala da agravamento de pena se a vítima for pessoa portadora de algum tipo de deficiência. E, para concluir mesmo, o parágrafo 12 trata do aumento de pena se a vítima da lesão for policial ou militar, alguma daquelas pessoas que nós referimos, inclusive aqui é praticamente similar aos casos do homicídio, que também há uma situação assim de agravamento de pena. Quer dizer, notem vocês que o crime de lesão corporal, portanto, encerra bastante complexidade. Eu quero usar os minutinhos finais só para dizer o seguinte: a lesão corporal leve, atualmente, ela pertence a um âmbito que nós chamamos de juizados especiais criminais. Eu não gosto muito de sigla, tá, pessoal? Então eu procuro falar um nome extenso, mas os juizados especiais criminais são conhecidos como GCRIM, né? Que tratam das infrações penais de menor potencial ofensivo, que basicamente são aqueles crimes cuja pena não supera 2 anos, tá? Basicamente são os crimes cuja pena máxima não supera 2 anos. A lesão corporal leve do artigo 129, ela se enquadra ao âmbito do GCRIM, tá? Portanto, tratar-se aí de uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que isso significa na prática? Significa o seguinte, que, primeiro, o processo não corre perante um juiz, ele tramita no próprio juizado especial criminal, que tem ali um magistrado, mas cuja atuação é um pouco diferente. Por quê? Porque no âmbito do juizado especial criminal, a ideia, isso está tudo na Lei 9.099/95, no desenvolvimento do estudo de vocês, certamente chegarão lá, mas eu só quero fazer essa referência. Nos casos que estão na Lei 9.099/95, que é a lesão corporal leve, também a lesão corporal culposa são exemplos disso. Nesses casos, ao invés de o juiz julgar e condenar ou absolver, em linhas gerais, você tem mecanismos de solução consensual, tá? Mecanismos de solução consensual. O primeiro deles é a composição, portanto, autor do fato e vítima sentam ali, eventualmente, vamos se acertar, etc. Isso pode envolver, inclusive, até alguma compensação financeira à vítima, porque a lesão corporal pode gerar-lhe gastos, né? Ela teve que comprar remédio, teve que ir para o hospital, etc, etc. Ou também, além da composição civil dos danos, existe a chamada transação penal, que é uma proposta que o Ministério Público faz, digamos assim, de uma pena alternativa, tá? Pena alternativa, que no vulgo popular são as chamadas cestas básicas. Quer dizer, o Orlando deu um soco em alguém, produziu uma lesão leve, não significa então que ele vai ser processado e julgado a pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Não, muito provavelmente nós vamos para uma audiência conciliatória. Se sair a conciliação bem, depois o Ministério Público atua e no limite vai chegar e falar: olha, você doa 2 ou 3 cestas básicas e resolve isso, ou presta algum serviço à comunidade. Só se essas coisas não se concretizarem é que vai ocorrer efetivamente o julgamento, tá? Então, eu só quero que tenham essa noção para o âmbito da lesão corporal. Eu concluo aqui. Nós vamos, na próxima aula, tratar dos crimes de perigo e também da omissão de socorro, tá? Da omissão de socorro, e provavelmente
avançaremos até os maus tratos e a rixa. Vai ser uma aula com um conteúdo mais avantajado. Eu vou procurar manter esse padrão de tempo de aula, mas eu quero passar por vários crimes para que a gente vá caminhando na nossa disciplina. Bons estudos, um grande abraço, se cuidem.